Segundo dia, sexta-feira, 26 de junho de 2020. Refletiremos sobre Paulo, o mestre da oração. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. De todos nós nessa comunidade, a Cristo, a verdade e a vida. A vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. ensinai-nos a amar uns aos outros. A vós pedimos, rogai por nós. Saber repartir e a todos servir. A vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. glória a Cristo, simples e pobre. A vós pedimos, rogai por nós. Fez em tudo semelhante aos homens. A vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. glória a Cristo, obediente ao Pai. A vós pedimos, rogai por nós. Até a morte e morte de cruz. A vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segundo dia do Tríduo de São Paulo Apóstolo. No dia de hoje, iremos ver Paulo, o apóstolo Paulo, o mestre da oração. Qual a importância da oração na vida cristã? A definição mais comum e partilhada por todas as religiões é que a oração é diálogo com Deus. A oração pode ser a vocal, a meditação e a contemplação. O povo de Israel tem nos Salmos o maior testemunho da oração. Moisés é considerado um orante por excelência. Jesus leva à plenitude a oração de Israel. Nele se dá o diálogo do homem com Deus na mais absoluta verdade. Os apóstolos se ocupavam da oração
como podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Os irmãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. São Paulo se utilizou da oração nas diversas situações que passou na vida, com destaque para 2 orações constantes em Efésios. No capítulo 1, de versículos 17 a 23, e no capítulo 3, nos versículos de 14 a 21. Na primeira oração, Paulo ora para que tenhamos sabedoria e revelação para conseguirmos enxergar qual é a esperança do chamamento de Deus. Na segunda oração, ele ora para que sejamos fortalecidos no homem interior pelo Espírito, para que Deus se edifique no nosso ser. E assim, conhecermos o profundo amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Como vimos, a oração é diálogo com Deus. No Antigo Testamento, em Jesus Cristo, nos apóstolos e em São Paulo. Para nós cristãos, a oração não pode deixar de ter essa importância, já que temos necessidade de diálogo com Deus. Ser uma pessoa orante requer, primeiramente, que a oração seja verdadeira. E para que uma oração seja verdadeira, é preciso que ela esteja cheia de fé. Precisamos encontrar na oração uma resposta antes do pedido. Isto é, antes resposta do que pedido. Precisamos vigiar bem qual é a intenção da oração que fazemos a Deus, para não reduzi-lo a um bem de consumo, pedindo a Deus coisas que tornem fácil a nossa vida, com uma solução que seja um atalho para a nossa insuficiência ou mesmo preguiça. Tem muita gente que quer que as coisas caiam do céu. Sabemos que só podemos conhecer ou gostar de algo se for por meio do experimento. É preciso experimentar, ter experiência. Sendo assim, só podemos conhecer e gostar de Deus experimentando pela oração. Da mesma forma, Deus nos experimenta e nos conhece pela oração, pelo tipo da nossa oração. Quem não reza, não consegue ter intimidade com Deus. Vemos que orar é tão importante que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensina o modo de orar, dizendo: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Encontramos isso em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Deus quer um colóquio conosco, aquela conversa informal e íntima. O Mestre Jesus também nos ensina a oração do Senhor, ou Pai Nosso, que encontramos em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, e em Lucas, capítulo 11, versículos de 2 a 4. Então, vemos assim a importância da oração na nossa vida cristã. Agora, se você quer fazer uma oração com relevância, antes de pedir, já agradeça. Antes de cobrar pelo pedido, deixe Deus fazer conforme a sua vontade. Nem tudo o que oramos pedindo sai, conforme pedimos. Mas, deixando Deus fazer a sua vontade, vai sair muito melhor.
É só esperar e seguir as instruções que o Espírito vai lhe dar. Mas para recebermos a resposta e nos sentirmos totalmente atendidos por Deus, é preciso ter coragem e fé. Por quais intenções se deve preferencialmente orar? Devemos orar pela Igreja, pelo Papa e todo o clero. A oração da manhã e da noite, antes e depois das refeições, pelos santos e santas, pelas almas, pelos leigos, porque eles são a Igreja, por um mundo mais justo, pela justiça, pelos governantes, pela paz, pelos que sofrem por causa de guerras e conflitos, os migrantes, pelos dependentes de drogas ou outras dependências, pela evangelização, onde a fé cristã recebe resistência, pelas famílias, pelos trabalhadores, pela natureza, pela ciência, para que seja e esteja a serviço do ser humano. Rezar pela humanidade, para que se alimente da palavra de Deus e viva uma vida de oração. Como Paulo rezava? Sabe-se que o apóstolo Paulo rezava e incentivava a oração aos seus ouvintes. E podemos assim ver em Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Aqui, o apóstolo pede um espírito de sabedoria e um coração aberto à luz de Deus. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, sempre em todas as minhas orações rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui, Paulo reza por todos os que contribuíram na divulgação do Evangelho. Em Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12, sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres, por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Paulo exorta todos à oração e ao serviço. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, sejam constantes na oração, que ela os mantenha vigilantes, dando graças a Deus. O apóstolo destaca a vigilância e dar graças a Deus. Vemos assim que São Paulo é orante, e em muitos outros trechos dos escritos de Paulo, vamos vê-lo em oração e estimulando todos a orarem. Agora, com aquela alegria, vamos receber o nosso povo que canta para a ladainha de São Paulo. Canta, meu povo, canta e encanta. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, para sermos missionários, interceder pelas comunidades, interceder pelos vossos devotos, interceder pelos vossos benfeitores, interceder. São Paulo,
apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Pelos bispos e pastores, Intercedei, pelas novas vocações, intercedei, pela vossa igreja, intercedei, pela paz na humanidade. intercedei. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Pelos pobres e doentes, Intercedei, pelos abandonados, intercedei, pelas nossas famílias, intercedei, pelos desamparados. intercedei. São Paulo, Apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Olá, queridos! Estamos agora na segunda parte do segundo dia do Tríduo de São Paulo Apóstolo. Nós, como vimos na primeira parte, vimos que São Paulo é o mestre da oração. E vimos também assim que de oração viveu o povo no Antigo Testamento, viveu também o povo pós-testamento, ou seja, do Novo Testamento, viveu Jesus, os apóstolos, São Paulo, e a nós, que somos frutos de São Paulo e de todos os apóstolos e também de Jesus. Como é que nós encaramos a nossa vida de oração? Vimos que a oração é o diálogo com Deus, manter conversa com Deus. E nós sabemos que nós precisamos de manter esta conversa com Deus. Este colóquio, essa conversa informal. Mas com quem conversa assim ao pé do ouvido? Isso é fazer uma oração com Deus. Como a gente pode conhecer alguém e como alguém pode conhecer a gente se não for pela conversa? Se você não se der, não se entregar, não conversar, não trocar uma ideia, isso que Deus quer de nós. Ele gosta de conversa. Aquela conversa gostosa. E quantas vezes a gente precisa conversar com Deus? E nós sabemos que quando nós estamos naquela necessidade muito grande de alguma coisa, quando nós nos aproximamos dele, silenciosamente, trancados no nosso quarto, vivendo apenas uma vida ou um momento eu e Deus, a coisa muda. Alguma resposta a gente recebe. Parece assim um monólogo, podemos dizer, eu estou falando sozinho. Mas na realidade a gente não está falando sozinho. Não é um monólogo, é um diálogo. Existem ali duas pessoas conversando. Eu e Deus. E Ele nos ouve com muita atenção, com muito carinho. E quando a nossa oração é uma oração sincera, uma oração movida pelo nosso espírito,
pela nossa necessidade dessa conversa com Deus, a gente recebe resposta. Quem nunca rezou em um momento de dificuldade e recebeu uma ação de graça? Quem nunca rezou no momento de uma prova ou no momento de um teste para receber ou para ir para um emprego? Quem nunca rezou? E quantas vezes nós vimos a resposta dada por Deus à nossa oração? É isso que Deus quer. Uma conversa muito particular. Tem muita gente que não reza. Outros dizem, eu não sei rezar. Mas para se conversar com Deus, não é preciso comprar uma oração pronta ou ouvir a oração de alguém. Não, é conversar simplesmente. Se abrir com Deus. Deixar que venha do céu uma resposta. E tantas pessoas, hoje principalmente, estão vivendo um drama muito grande. Porque não conversa com Deus. Porque não deixa ouvir, se apressa, não deixa chegar a resposta de uma oração e de uma conversa com Deus. Deus não nos diz assim, sim ou não na hora. Leva um tempo. E muitas das vezes o mesmo pedido a gente precisa fazer mais de uma vez. Agora, volto a dizer que antes de pedir, já é melhor ir agradecendo. Primeiro, porque já está conversando com Deus. E quando nós nos elevamos até Ele, e em nossa conversa, com certeza não somos nós, matéria, que está conversando. É o nosso espírito que nos leva até lá. É uma conversa diferente. É uma conversa de ternura, em que nós precisamos estar não com os nossos ouvidos abertos, mas também com o nosso coração. Deus quer ouvir sempre. Não vai nos negar nada e não nos nega. Esta comunicação é como aquela comunicação de mãe e filho. Ora, como um filho chega até a mãe e entende a mãe? Não é sentando no seu colo e conversando com ela? Não é a mãe deixando o filho sentar em seu colo e conversando com ele? A mesma coisa é a nossa conversa com Deus. Portanto, a oração é de grande importância para todos nós. Dizer que não ora, dizer que não reza, é muito difícil. E quanto mais sem essa conversa com Deus, e a gente achando que Deus não conversa conosco, ou que a gente não sabe rezar, a gente for deixando dentro de nós para conversar com Deus, achando que não vai ter resposta, é pior. Aí sim, vem as aflições, vem as dúvidas, vem muitas das vezes a depressão, porque as pessoas não se entregam. E a conversa com Deus é uma entrega. É uma entrega humilde. É uma entrega salutar, ou seja, porque nos dá saúde, conforto, alívio. Não podemos viver sem essa conversa com Deus. Aos jovens, principalmente, eu gosto de levar a minha mensagem da oração. Conversem com Deus.
Porque quando a gente conversa com Ele, a gente recebe coisas boas. A nossa cabeça passa a pensar coisas melhores. A gente se afasta dos maus pensamentos. A gente fica aliviado, se sentindo outra pessoa, se tornando mais leve, sendo assim também capaz de levar aos nossos irmãos até ensinamentos, pedir a Deus para ensinar. Ora, foi tudo isso que ele aprendeu de Deus, o apóstolo Paulo. Orou, rezou e ensinou. A mesma coisa aconteceu com Jesus, que em seus momentos de dificuldade ia, subia ao monte e ficava às vezes de madrugada conversando com o Pai. A nossa conversa com Deus é assim, uma conversa de filho para pai. E nós temos o nosso Pai. Portanto, queridos irmãos, no dia de hoje, neste segundo dia do Tríduo de São Paulo Apóstolo, em que nós estamos assim analisando a oração, que a gente possa realmente viver esse diálogo constante com Deus. E eu lhes pergunto, quantos minutos de oração você faz por dia? Separa assim uns 10 minutos para orar? Antes de você levantar, ou antes de você dormir, você eleva o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos a Deus e conversa com Ele. Expõe para Ele os seus planos e os seus objetivos para que dele receba uma resposta. Isso é orar, é levar a Deus os nossos problemas. E ninguém resolve melhor os nossos problemas do que Deus. Portanto, queridos irmãos da Igreja São Paulo Apóstolo, vivendo e assim celebrando esse segundo dia do Tríduo de São Paulo, que essa comunidade tão bonita, tão bela, possa ser assim uma comunidade orante, viver juntos de Deus na oração. Vamos fazer isso, rezando e falando ao nosso padroeiro São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Deus abençoe. Ó glorioso São Paulo, que de perseguidor dos cristãos vos tornastes grande apóstolo, e que para anunciar o Cristo Salvador ao mundo inteiro, sofrestes prisões, flagelações, apedrejamentos, naufrágios e perseguições de toda espécie, e por fim derramastes o vosso sangue. Alcançai-nos a graça de aceitar as doenças, os sofrimentos e as adversidades desta vida. Que nada nos desanime no serviço de Deus, mas sirva para crescermos na fé, na esperança e no amor. Amém. Eu era cego, não enxergava, eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo sou. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu já não vivo, Cristo vive em mim.
causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Fui perseguido, fui torturado, na paz de Cristo fui confortado. Não tenho medo de evangelizar, enfrento as tormentas na terra e no mar. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu combati o bom combate, deixa o seu sangue que me resgate. Cristo anunciado, que importa eu sou decapitado, ressuscitado seu. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor.